Alô, meus amigos do Facebook, é uma saudação muito cordial para todos os nossos amigos do Face. Nós estamos em busca de informações. Nós estamos prestes a entrar num período importante, como todos nós estamos sabendo, e vi o debate ontem e eu gostaria de falar com um dos protagonistas daquele espetáculo da democracia, que é o prefeito Alexandre. Não está na condição de prefeito, mas sim de meu amigo. Me conta. Eu vi ali uns lances que me chamou a atenção. Como achou no todo o debate, como foi conduzido pela RBS esse espetáculo da democracia? Bom, primeiro eu quero dizer que fico muito feliz em estar conversando contigo, com teus amigos no Facebook, né, e entendendo que foi mais um espaço para que nós pudéssemos fazer um debate sobre temas da nossa cidade. Gostaria de que fosse um espaço até maior, com o intuito que nós pudéssemos apresentar mais propostas, aquilo que a gente se propõe a fazer por Rio Grande ou dar continuidade de ações já que vêm sendo realizadas em Rio Grande, e também alguns outros temas, Paulão, que foram colocados às vezes entre outros candidatos e que eu não tinha como tinha um joguinho ali do segundo ao terceiro, segundo. Entendeu? Então tem alguns temas, por exemplo, que eu não tive como responder porque era pergunta entre eles e eu não tinha participação. Sobre a tal de casa. Essa foi uma questão que foi levantada, tipo R$1.900.000, uma casa, um dinheiro público colocado fora, que poderia ser deslocado para a saúde, para a educação, para outros lugares. Uma compra escorchante sem finalidade. Exatamente. É o que disseram. Primeiro eu quero aproveitar, sim, Paulo, para te dizer que o recurso advindo da casa, a boa parte dele ele vem é proveniente do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico, que é o Conselho Municipal que recebe recursos e através desses recursos ele dá destinações para aplicações de preservação de patrimônio histórico. Essa casa que foi adquirida é uma casa localizada na Vitorino 666, tá? É uma casa construída na década de 30, tem um valor histórico, cultural, patrimônio arquitetônico reconhecido. Foi com um parecer advindo do próprio Conselho de Patrimônio pedindo pela aquisição da casa. Foi feita um projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara de Vereadores, foi aprovada a aquisição por unanimidade, pela justificativa, pela fundamentação, e mais, por se tratar de uma casa que vai receber o funcionamento do Conselho do Patrimônio Histórico, do Conselho da Educação, também o Conselho relacionado a políticas de drogas. Estamos trabalhando com a possibilidade de receber ali também a Academia Municipal de Letras, né? E ao mesmo tempo também um espaço cultural onde vai funcionar também a Secretaria de Cultura. A Câmara aprovou por unanimidade e vai ser um espaço de extrema utilidade, onde hoje locações que estão sendo feitas, pagas fora dali, vão deixar de existir e vão ser colocadas a utilização dentro dessa casa. E além disso, também não procede aquela fala de que vai ter que botar mais $1 milhão de reais para... Não, a casa está pronta para funcionar. Sim. Ela já foi recebida pela prefeitura e já existe todo um processo processo para a utilização dessa casa com a maior brevidade possível. Então, foi um recurso advindo do patrimônio histórico-cultural do município, do Fundo Municipal, que tinha essa finalidade, e é um pagamento que está sendo feito de forma fracionada em 18 vezes. Então, é um investimento que o município está fazendo para concentrar a casa de conselhos, principalmente os conselhos focados na área da educação, da cultura, do patrimônio, esse espaço. Muitas pessoas falam por vezes que a prefeitura tem muitos prédios alugados, mas quando adquire um bem para ficar definitivamente no entorno do poder público, muitas pessoas reclamam. Mas nesse momento a gente compreende porque é hora da busca abelhar votos, né? A gente entende isso aí, é compreensível. Turismo, o que nós temos sobre turismo? Turismo, eu te diria assim, Paulo,
nós fizemos alguns avanços importantes, principalmente na qualificação das estradas de interior, e fizemos muito investimento também no cassino. Sempre se reclamou que o cassino era pensado só na época do veraneio. Nós investimos, para se ter uma ideia, quando o orçamento de 2012 no cassino foi pouco mais de R$1.700.000. Em 2013 nós investimos R$2.400.000 e tinha situações que a 100 metros da avenida você estava com o carro atolado. Era o cenário do horror. Em 2014 nós investimos algo próximo de R$8 milhões no cassino, entre todas as secretarias, envolvendo infraestrutura, a própria Secretaria Especial do Cassino, fora a parte de serviços urbanos, a parte de mobilidade, enfim. Dentro desse contexto, agora mais recentemente nós fizemos o asfaltamento da Lisboa, da Rio Grande, da Rio de Janeiro, né? Além de prolongamentos da Avenida Atlântica em 2 sentidos, outras ruas pavimentadas em parceria. Então, quando eu falo em turismo, eu estou falando do cassino, estou falando do interior, falo da revitalização do mercado público, também da Praça Xavier Ferreira, do Rincão da Cebola, né? Sabendo que ainda tem coisa para avançar, nós queremos avançar na Tamandaré também. Então, quando a gente fala em turismo, é aproveitar as potencialidades do nosso ecossistema, do nosso patrimônio histórico cultural a partir da arquitetura que o Rio Grande tem, da história do Rio Grande e, inclusive, podendo interagir com o turismo focado na questão do esporte interior, das festas religiosas, da gastronomia do interior, ou seja, valorizando o cassino, valorizando a cidade, valorizando o interior e enxergando para o Taim. Eu vejo assim, ó, neste momento, falar em praia é uma beleza, porque estamos na primavera, chegando logo ali o verão, então quando fala a praia está com isso, com aquilo, parece até que é uma atribuição do Poder Público Municipal resolver o problema do barro do cassino, pois é um problema histórico e que envolve Estado, FEPAM, etc. e tal. O Poder Público está tomando providências com referência a isso. O que nós defendemos aí? Primeiro que é uma questão, como tu disseste muito bem, uma questão antiga. Nós temos na beira de praia, muito próximo à praia, 400 mil metros cúbicos de lodo. E tem mais algo em torno de 3 milhões de metros cúbicos dentro do oceano ainda, um bolsão. Só que tem uma outra discussão. Se esse lodo ele é da dragagem ou ele é advindo dos efeitos do estuário da Lagoa dos Patos, com as modificações que ocorreram. Então, o que tem que fazer? É o que foi falado até ontem, que já foi objeto de discussão dentro do Ministério Público Federal, que é através de a contratação de um serviço específico, definição de marcadores que vão, quando for feita a dragagem, colocar marcadores no lodo que está sendo feita a dragagem, e vamos ver se esse lodo ele vai migrar para a praia. Né? Então, é uma situação assim, para definir de uma vez por todas, porque dentro da universidade tem controvérsias. Existem aqueles que dizem que é da dragagem, existem aqueles que é fruto principalmente da autoalteração no nosso estuário, da Lagoa dos Patos, principalmente pela questão dos arrozeiros, da perda de assoreamento, esse tipo de coisa assim. Então, agora, o que nós podemos fazer? Aí envolve IBAMA e envolve FEPAM. O que nós podemos fazer é aquilo que nós temos conseguido com a FEPAM. É pedir de autorização, pelo menos para a abertura dos canais, e a manutenção da área de marachas que a gente cria para que os carros não atolem, e esse material que é removido, a gente tem colocado junto ao cordão de dunas e para recomposição dos cordões de dunas, reaproveitando esse material. Tem um outro estudo dentro da universidade, que é a possibilidade de utilização desse material para energia, separando os produtos, a parte dos minerais dos biológicos, né? Então, fazendo essa separação. É isso que está sendo discutido nessa questão do lodo. Nós não estamos meramente assistindo, nós temos feito sinalização, contenção, remoção com autorização da FEPAM, né? Porque se nós fizermos alguma coisa que não esteja com a autorização da FEPAM, é crime ambiental. Nota-se que a população no início tinha certa resistência
com o trabalho que o Ministério mas hoje as coisas estão na outra. Mas essa questão da Santa Casa, no primeiro momento, trouxe um plus para o Poder Executivo, no outro momento, as pessoas ficaram em dúvida em razão da dificuldade. Me relata quais são as providências que podem, estão sendo tomadas para melhorar cada vez mais. Primeiro, eu falo em relação à primeira colocação que fez. No primeiro ano do governo, teve uma conjunção de fatores aí que eu acho que é importante a gente aproveitar essa conversa. Uma das coisas que é importante dizer, eu estava trabalhando com o orçamento do governo passado. Segundo, peguei uma estrutura de uma prefeitura com salários baixos, maquinário sucateado, quebrado e alguns problemas de um conjunto de obras paralisadas e, mais que isso, prédios públicos que não receberam ao longo de muitos anos manutenção e que, segundo o parecer de laudo, em algumas situações colocavam em risco a vida das pessoas. Tá? O que na época me diziam? Tu tem que abrir isso e dizer. Eu disse, olha, eu fui eleito não para bater nos outros, não olhar para o retrovisor. Fui eleito para governar. É isso que eu vou fazer. Vamos passar dificuldade, mas vamos acertar a máquina e vamos lá. Então eu quero dizer que o primeiro ano de governo foi muito difícil, principalmente por essas questões todas que mencionei, mas também por outra situação. Eu tive problemas na época de saúde, estava com a perna quebrada, depois tive que fazer uma outra cirurgia, aí perdi a voz também, aí era uma situação meio complexa. Mas superamos, aos poucos a coisa foi indo para o lugar, 2014 já foi melhor, 2015 aí foi avançando e eu penso que com o tempo as coisas foram sendo mostradas. Então, nós nesse período consolidamos 32 ruas feitas, praticamente em 2 anos e 9 meses. Então foram 32 quadras, né? Foi 32 ruas? 32 ruas. Dá próximo de 20 quilômetros de ruas pavimentadas, fora 30 quilômetros além de ruas com tubulação, fora essas 20 ruas. Cada bairro da junção. Fora essas 32 ruas. Uma ou duas ruas. Fora essas 32 ruas, nós ainda tubulamos mais 30 quilômetros. Então eu te diria, eu vou pegar como exemplo da Domingos de Almeida para cá. Eu tenho a Paraná, eu tenho a Cachoeira do Iguaçu, a Gonçalves Dias, eu tenho a Maurício Sirote Sobrinho, mais adiante eu tenho a Quintino Bocaiúva, eu tenho antes a Antônio Ribeiro Cardoso, depois da Quintino Bocaiúva eu chego já mais para cá, na Frei Mário, agora 8, depois a Dante da Puzzo, na Águeda, que a primeira rua pavimentada é uma avenida, a Doutor Giacomo, aqui na Castelo, ainda falta falta um pedaço ainda dela. De um dos lados. Né? De um dos lados. Né? Na Águeda, na Mangueira, uma primeira rua pavimentada, não tinha nenhuma rua pavimentada. Na Barra, em torno de 900 metros, ou quase 1 quilômetro interno, que era um problema de circulação interna dentro da Barra, se avançou. No Cassino, outras ruas. Né? Terminamos um trecho da Rio Grande, agora estamos fazendo a Lagoa Azul. Na Bernadette, é uma obra cara, porque é uma drenagem importante que vai dar vazão para Vitor Sacavém, para Pedro Carneiro Pereira, tá? Vila Maria. E vai dar vazão para essas ruas que nós vamos pavimentar, mas primeiro tem que fazer a drenagem, que não tinha sido feito no passado. Que é na Pedro Oscar de Azevedo, que é a da Bernadette. Então, fora disso, aqui no Profilurb mesmo, na continuação, lá para baixo, na Profilurb 2, 3, terminamos aquela parte, a Humaitá também. Tem muito chão, muita coisa para fazer. Agora, tua pergunta, Santa Casa é o seguinte, primeiro, não era uma demanda muito simples, eu sabia disso.
E a posição era muito clara por parte da Secretaria do Estado. Olha, o ex-gestor foi afastado judicialmente. Estava afastado desde outubro de 2014. Tinham pelo menos 5, 6 meses de pagamento de prestadores de serviços em atraso, médicos. E o Estado dizendo o seguinte: a continuar quem está, nós não vamos mais, nós vamos revisar todas as credenciais de média e alta complexidade. O que isso representa? Isso dito não por mim, dito pelo diretor do DARRA, do diretor de hospitais. Prefeito, para o senhor entender, é como se o senhor fosse fazer uma nova carteira de motorista, só que não leva 2 meses. Primeiro, não sei se o senhor passa, né, com todas as exigências que a gente vai fazer. E segundo, demora 1 ano. Eu pensando, um hospital sem média e alta complexidade, se nós perder traumato, perder vascular, perder cardiologia, perder isso, aquilo, tudo que envolve, nós vamos ter o hospital encolhendo em termos de arrecadação. E como é que tu mantém uma estrutura com 1.500 funcionários? Então, com 2 hospitais, mais um hospital psiquiátrico, mais um cemitério. E aí o que veio? O filme passa na cabeça. Beneficência Portuguesa, Guaribarrache, já fechar. E aí a única pessoa para fazer uma intervenção é o prefeito, não tem outro. Ou eu fazia de conta, não é comigo, porque a responsabilidade da saúde de média e alta é do Estado, não é do município. Eu respondo pela base e deixo fechar, ou vamos para a linha de frente. Mas com uma garantia. Nós vamos pagar integral o valor do contrato. Se o senhor assumir, prefeito, vamos pagar integral. Isso efetivamente aconteceu em abril, maio e junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, a coisa mingou. Chegou em novembro 290 mil, em dezembro 1.400.000 e pouco. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que nós começamos a ter problema de pagar... Isso é o Estado. Aí tu começa, a partir do momento que tu não tem mais condições de planejar, sim, porque tu não sabe o que tu vai receber, tu começa a ter dificuldade de pagar fornecedores, prestadores de serviço e os próprios trabalhadores. Culminou numa paralisação no final do ano passado, porque não estavam recebendo. Começo de janeiro eu consegui no Estado 4 milhões de reais, que deu um pulmão. E depois, em março, abril, maio, junho e julho, o Estado veio pagando bem. Julho já mingou um pouco, conseguimos pagar 700 reais no dia certo. Uma semana depois nós conseguimos mais 3 milhões e conseguimos zerar a folha. Agosto, nós conseguimos pagar o agosto, entrando na justiça e bloqueando recursos nas contas do Estado. Mas o problema, quando diz, o problema é de gestão, o problema é de incompetência, né? Aquele discurso, eu quero dizer o seguinte: a incompetência, o problema de gestão, então, está em 253 hospitais do Rio Grande do Sul, em Santas Casas. Por quê? Está todo mundo com o mesmo problema. Por quê? Porque quando mudou o governo do Estado, além de minguar os pagamentos nas datas, tu deixou de receber, o Estado antes pagava um incentivo hospitalar para os hospitais, deixou de pagar, não paga mais. E ao mesmo tempo, o que eu disse em relação a 2015? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, diminuiu o repasse. O que acontece com isso? Tu diminui a produção, porque tu deixa de prestar atendimento. E aí depois, agora, o Estado quer te pagar pelo quê? O Estado quer te pagar pelo aquilo que tu produziu. Então, ele te aperta de um lado, tu baixa a produção e depois te paga pelo aquilo que tu produziu. Ou seja, então, é um desafio enorme. Agora, a nossa determinação é, sim, de preservarmos a Santa Casa pelo que ela representa. Hoje, por exemplo, nós temos a área de referência de complexidade na área de oftalmologia lá em Pinheiro Machado, para toda a região. Imagina se a gente começar a mandar cardiologia, traumatologia, vascular, neuro e outras para outros municípios. Isso quando se conseguir chegar. Então, o que nós estamos falando é vidas. Então, Santa Casa é um desafio que a gente tem
e nós vamos estar imbuídos de preservar essa instituição pelo que ela representa. Assim, primeiro, nessa disputa que a gente está tendo aí, teve muito acirramento, por vezes, muito ataque, muita crítica. Procurei pontualmente responder, porque o tempo que a gente tem de TV é um tempo muito escasso. Aproveitar o espaço que tinha para apresentar aquilo que se fez num primeiro momento e depois apresentar aquilo que eu me proponho a avançar em termos de proposta de governo. Sabendo que ao longo desse primeiro mandato eu tenho dito de forma muito enfática 3 anos e 9 meses, sendo que o primeiro ano ainda com orçamento passado, 2 anos e 9 meses, não representa 16 ou 20 anos. Então, se nós tivéssemos tido o período que tiveram a prova e multiplicar, nós teríamos talvez 213 ruas pavimentadas na proporção das 32 que nós pavimentamos em pouco menos de 3 anos. Então, quero dizer que nós não avançamos tanto quanto eu gostaria, mas nós avançamos. Uma outra discussão que por vezes surge, valeta zero. Valeta zero é uma política pública que nós defendemos por conta de uma dívida histórica que nós temos nesse município em relação à cidade de Valetas. Agora, se eu somar os 30 quilômetros de valetas tubulares, mais os quase 20 quilômetros de ruas pavimentadas com drenagem, eu tenho 50 quilômetros e nós avançamos. Não resolvemos tudo, não. Agora, nós não só tapamos valeta nesses outros 20 quilômetros. Estou botando meio fio, boa parte das ruas com calçado, pavimentação. Entendendo que dessa maneira a gente está qualificando a nível da construção. Então, não é com a rapidez talvez que eu gostaria, mas nós estamos no caminho. Mais de 280 anos. Basicamente isso. Agora vamos ver o que a história nos reserva nesse dia 2. E só reafirmando para ti e teus amigos de Face que a disposição é aquela de continuar dedicando a minha vida, o meu tempo, o apoio da minha família, por aquilo que eu gosto. Eu quero me sentir útil servindo a comunidade. Foi assim quanto advogado, sempre me dediquei entendendo que a advocacia, a finalidade principal era servir, trabalhar bem para os meus clientes. A consequência era a questão financeira, mas não o principal. E hoje, na prefeitura é a mesma coisa que me motiva. A gente ia avançando. Eu acabei, para ter uma ideia, de visitar o complexo habitacional de Junção. Vão ser 70 blocos, 16 apartamentos em cada bloco e mais 156 casas. Eu acho que vale a pena ir lá um dia, agora, pelos próximos dias, para ver a transformação que nós vamos ter naquela região ali. Fora disso, visitei a obra da rodoviária nova, visitei também já o cercamento, a decapagem da área da UPA da Junção, Unidade de Pronto Atendimento da Junção, que vai se somar à UPA do Cassino. A UPA do Cassino já pronta em março, abril do ano que vem. E essa outra está começando, essa é maior ainda do que a do Cassino. Então, falando em Cassino, a Avenida Rio Grande foi assaltada, Rio de Janeiro, Lisboa, qual outro? Aí depois nós tivemos prolongamento na Avenida Atlântica dos dois lados, depois temos Alexandre N. Cardoso, teve uma outra rua que agora não escapou o nome, ou seja, nós avançamos em determinados trechos. É isso, é uma caminhada. Caminhada que merece. Que vale a pena. Principalmente quando a gente diz aquilo que mencionei ontem, que tem muito feliz. Só isso já valeria a pena. É a questão de 2.200 vagas novas, na verdade 2.206 vagas novas para a educação infantil, 2.516 vagas novas para o ensino fundamental. E por vezes fala, a educação é a solução, a educação. Mas é isso, faz prática para a educação ser a solução. 4.700 e poucas vagas novas, 4 escolas de tempo integral, 2 no campo, 2 na cidade, sendo que uma delas, escola para surdo,
começou com 12 alunos, hoje está com 53 alunos, dando acesso ao conhecimento. Então eu te digo que é uma caminhada longa, mas vale a pena.